brindar a amizade, a brincadeira do seu João Miranda, sua esposa, Dona Edné. O que o senhor está achando dessa brincadeira nossa, Miranda? Maravilhosa. Maravilhosa. Família, muito legal. A opinião, agora nós vamos ouvir a opinião de José Cavalcante e a esposa. Para mim está uma festa magnífica, principalmente foi iniciada por crianças, que crianças sempre, né, torna o negócio um ambiente muito bonito, muito animado e participando de nós adultos também, que está uma noite bonita também, um São João maravilhoso. Muito bem, José Cavalcante. A opinião da senhora, Dona Sandra? Já que é uma vida em família e está uma festa também em família. Aqui torna-se uma verdadeira família. Muito bem, Dona Sandra. Professor Naécio, a palavra está com você a respeito da nossa brincadeira aqui na vila. Não tenho dúvida que a festa realmente foi programada e está sendo realizada justamente pela nossa comunidade aqui, né, do conjunto residencial Elisa da Mota Silveira, e teve a participação da comunidade, que isso é muito importante. Aqui não houve interferência do poder público, foram as pessoas que se reuniram e que agora neste momento estamos sentindo justamente a alegria e a satisfação de estarmos aqui. Muito bem, professor. Eu disse a ele, olha, Major, meu compromisso com você em 2008 é lançar seu livro. Mas ele não chegou a alcançar. Ia ser no dia do aniversário dele. Mas 3 dias antes, ele faleceu. A gente sente muita saudade, né? Hoje é um dia muito importante que ele almejava esse livro. E por isso, nós estamos hoje aqui, realizando um sonho que eu jamais deixaria de cumprir o que eu prometi a ele. Que a gente ia presenteá-lo nos 65 anos dele. Como ele morreu 3 dias antes, a gente está fazendo essa homenagem a ele, que eu acho que é muito especial. Muitas vezes ele dizia, professora, nossa vida tem muita coisa a desvendar. E eu dizia, qual mais? E ele dizia, botões de rosas, pontos de luz, várias coisas. A vida é assim, vai passando, a gente vai passando, e quando a gente vê, acaba. E hoje eu digo que ele não acabou, que ele continua a sua vida nas 2 filhas que deixou. Que meu pai, assim, foi muito bom com a gente, pelas atitudes dele. Não era muito assim de conversar, mas assim, só o chegar, o olhar, a gente já percebia que ele era uma pessoa muito boa e que gostava muito da gente. Foi uma pessoa que, assim, aproveitou muito a vida dele, curtiu bastante. Se preocupou com a gente, comigo, que saí daqui logo cedo, fui estudar fora, depois retornei pra cá e se preocupava muito com a gente. Companheiro da minha cunhada Glória, amigo de todos os alunos, amigo de todos os seus cunhados, muitas vezes me deu até palavras intensas de coração aberto, de dizer assim, paciência,
A vida, a gente luta e a gente nunca pode esquecer, Ivoneide, que a luta é constante, que a vida é constante e é um dom que Deus dá que ninguém apaga, nem tem o direito de tirar. Foi assim, ele que me levou pela primeira vez a Recife, que foi comigo para eu me matricular no colégio. Foi ele assim que eu me lembro bem que ele perguntou, você quer estudar em Recife? Aí eu disse, quero, porque eu gosto de estudar, sempre gostei. Aí aceitei e foi ele que me levou até lá, morei com minha tia, que é a irmã dele. E aí começou, aí retornei faz uns 2 anos pra cá. Tudo foi assim, mas eu acho que foi mais ele que me incentivou a ir pra lá e construir minha profissão. Eu daria um abraço muito forte e dizia que eu o amo. Porque eu acho que tem coisas que passa e a gente depois se arrepende de ter feito. Se Naécio, onde o senhor estiver hoje, receba esse beijo. Ele era um doce, sempre que ele me encontrava me dava um beijo na testa, aí me dizia, Luana, estude. Ele sempre me mandou estudar, inclusive foi uma das pessoas que ficou mais feliz quando eu passei no vestibular, foi ele, que foi em jornalismo, que ele disse que sempre teve vontade de fazer e nunca fez. Dizia, Luana, leia muito, que você vai ter um futuro brilhante. E tem uma frase que ele sempre me disse que foi o seguinte, na vida tem muitos degraus e muitos obstáculos, mas a gente sobe um a um e vence cada obstáculo, porque lá em cima quem vai estar é Deus, e maior do que ele, ninguém. Então, essa mensagem que ele passou para mim marcou demais, eu vou levar comigo para sempre, porque ele sempre vai estar guardado em cada coração que está aqui hoje. E é com muita alegria e saudade, né, que a gente hoje lembra do professor Naécio, né, mas a planta, a semente que ele plantou, efetivamente continua entre nós e deve ser reverenciada pelo povo de Surubim. Nós morávamos no sítio Capim. Foi quando papai teve a ideia de vir para a cidade para educar os filhos. Então, nós migramos, né, você estava com 5 anos. E fomos morar na rua 7 de setembro. Esta oficina de Zé Duarte, hoje de Zé Duarte, foi nossa primeira morada. Então, o Major foi uma criança também que gostava de jogar bola de gude. E era muito interessante. Quando ele estava jogando, alguém dizia assim, lá vem teu pai. Ele saía feito uma bala, feito um trovão, com medo de papai, porque papai era muito rigoroso. Aos 7 anos, que naquela época, aos 7 anos era que nós começávamos a estudar o primário. Ele foi estudar com Dona Dolores, foi a primeira professora dele. E estava já com 13 anos. E ele passava muito ali naquela rua da padaria Imaculada Conceição. Ele estava com 13 anos nessa época. E passando lá um dia, seu João Leal o chamou e perguntou se ele queria trabalhar com ele. Então ele ficou muito entusiasmado, disse que ia falar com o papai e assim fez. Aí chegando em casa, falou com o papai e papai foi logo falar com seu João Leal e sei que Naécio começou a trabalhar aos 13 anos de idade. Trabalhei muito tempo com Naécio na panificadora. Naquela época era a Imaculada Conceição, era de João Leal. Como você conheceu, era ali perto da igreja. Ele já era um professor naquela época, não de colégio, mas porque pela maneira dele trabalhar, a maneira dele atender a clientela, e com aquela educação dele, aquela maneira dele ser, muita rapidez, ele trabalhava com rapidez, ele corria dentro do balcão como um relâmpago. Ao tempo só, ele atendia 2, 3 clientes assim, fora do balcão. Era aquela pessoa muito querida por todo mundo. Ele atendia muito bem, era um cara rápido, todo mundo gostava dele, só queria Naécio, todo mundo gostava muito dele, era um cara 100% para todo mundo. Mas o João Leal
pôs ele para estudar e só trabalhava depois dos estudos. Gostava muito dele, era um cara que tomava conta de tudo e dava conta de tudo, um cara certo. Muito bacana o Naelcio. Me recordo que o professor estudava e trabalhava. Ele deve esse favor ao finado João Leal. Ele trabalhava e estudava na mesma coisa, no mesmo. Naquele tempo era difícil. Era né? difícil, era difícil. E ele sempre dizia que agradecia muito a seu João Leal, que foi como um pai. Porque eu acho que nem todo pai faria o que ele fez. E por isso ele presta uma homenagem especial a seu João Leal no livro. Ele tinha uma ideia de ir para São Paulo. E naquela época, seu Chico de Dona Dora, quem vendia passagem pela Itapemirim para São Paulo. Naelcio ia lá, falava, reservava uma vaga para ir embora para São Paulo, e seu João Leal, às escondidas, ia lá e mandava seu Chico de Dora dizer que não tinha passagem. E assim isso aconteceu, acho que umas 3 vezes, mais ou menos. Aí Naelcio desistiu. Depois ele soube que era o dedinho do seu João Leal que estava por trás. Mas foi aquela amizade, foi uma amizade muito bonita de seu João Leal e de Naelcio. Ele era muito grato, muito grato. E nessa época ele pretendia terminar os estudos. Então surgiu uma escola chamada Escola João 23, no Colégio Marista Pio XII, escola noturna. Ele se matriculou e foi estudar. E para isso, seu João Leal o liberava mais cedo, porque a aula começava às 7 horas da noite e ele teria que estar lá às 7 horas. E assim ele terminou o primário, que naquela época era até a 5ª série, mas tinha um exame de admissão para se fazer. O que foi que ele pensou? Como é que eu vou continuar os estudos se eu trabalho e se eu passar nesse curso de admissão para estudar o ginásio? Mais uma vez, seu João Leal estava presente. Ele fez o exame de admissão, foi laureado, ele tirou em primeiro lugar. E o que aconteceu? Surgiu um concurso no Pio XII, os irmãos maristas abriram esse concurso para doar uma bolsa de estudos. E Naelcio estava lá, o major estava lá e fez esse concurso. Mais uma vez, foi um dos melhores classificados e ganhou a bolsa de estudos. E foi quando ele começou a cursar o ginasial, que na época era ginasial. Lá estava novamente seu João Leal liberando o major para concluir os estudos dele. Um período ele liberou e recebia a remuneração integral. E foi lá no ginásio, no Jornal Mural, que ele começou tudo sobre essa tendência de escrever. E cada artigo daquele que ele colocava lá no Jornal Mural, quando retirava, eu fui arquivando. Fui guardando, e depois eu fiquei assim pensando, o major tem tendência para escrever. E Naelcio tinha o sonho de estudar em Recife, o curso científico, que era na época curso científico. E o que ele fez? Foi falar com o seu João Leal, expor o sonho dele. Aí o seu João Leal perguntou se ele estava certo do que ele queria. Aí ele disse que estava. Aí foi quando ele migrou para Recife e começou a cursar o curso colegial, o científico na época, lá no Joaquim Nabuco. E o que fez o major? Voltou para Surubim e conseguiu uma vaga
no Colégio Marista e foi ser professor no Colégio Marista. Isso para ele foi uma glória. E depois concluiu o curso superior dele, o curso de letras lá na FAFIC, em Caruaru. Porque, modéstia à parte, eu achava um professor excelente. Naquela época ele já tinha ideias diferentes. Não era só aquele professor de chegar, ficar sentado e dar aula. Ele já era diferente. Ele já usava métodos diferentes. Dentro da sala de aula, ele fazia o possível para que o aluno saísse com algum conteúdo dentro da matéria dele, que era português, né? Era exigente, mas também tinha seu lado brincalhão e sensível com o aluno. Ele queria que o aluno levasse para casa aquilo que ele passou. Porque eu aprendi verbo com ele. E verbo não é uma coisa fácil de se aprender. Esse professor me manda muito pro quadro, não sei o quê. Aí o cara que ele dizia, mais tarde vocês vão me agradecer. O que eu aprendi dentro da sala de aula, não só da língua portuguesa, como lições de vida que ele deixava. O que ele plantou, floresceu.